Qual que é o tema? Apóstola, repete, por gentileza. Glória a Deus. Que Deus te procura para ter um particular com Ele. Glória a Deus. Ter um particular com o Senhor é isso. Falar não só as coisas ruins com os amigos, né? Mas falar das coisas boas, das alegrias, dos momentos bons, compartilharmos aquilo que o Senhor está fazendo de bom. E é isso que Deus quer de nós. O Senhor quer que nós nos reavivemos. O Senhor quer que nós passemos a ter mais intimidade com Ele. E algo que eu tenho notado é que, infelizmente, bem como diz a palavra, né? No final dos tempos, o amor de muitos esfriaria, ao ponto de optar por um jogo de futebol do que ir para uma igreja no culto. Isso é muito sério, irmãos. Então, as pessoas hoje preferem, às vezes, uma reunião com alguém importante do que ir para o culto. Então elas muitos não querem buscar intimidade com Deus. Então não faça parte desses muitos. Faça parte desses muitos que vão começar a ter intimidade com o Senhor. Eu quero deixar um salmo aqui que eu gosto muito, mas ele retrata como o Senhor restaurou a sorte de Sião. Assim como o Senhor restaurou muitas situações. Queridos, antes do Senhor restaurar a sorte, antes do Senhor fazer algo novo na nossa vida, sempre vem uma guerra antecipando. É verdade. Sempre vem uma guerra. Satanás quer que você desista, mas você vai falar para Satanás que você não desista, que você não desiste, que você é um homem, que você é uma mulher mais que vencedora. Se você está nesse volante, pensando em tirar a sua vida, olha aí, o Senhor manda te dizer, não faça isso, porque vem a bondade do Senhor sobre a tua vida. Glória a Deus. E também eu quero falar algo, porque quando nós estamos às vezes entristecidos por alguma coisa, sempre vem um profeta do Senhor trazer uma palavra, né? Hoje aconteceu isso comigo. Do nada não, foi Deus, né? Eu recebi uma oração do meu professor de violão. É um pastor. Então, eu recebi essa oração, veio assim como uma luva no momento. E eu falei, Senhor, muito obrigada. Eu não sou a pessoa que o diabo quer que eu seja. Uma pessoa triste, amargurada por algumas situações, porque vem lutas. Mas só que nós vamos erguer a cabeça e vamos continuar de pé. Em nome de Jesus. Às vezes alguém trai a gente, alguém machuca a gente, alguém que você talvez cuide muito bem. De repente a pessoa dá as costas para você, mas eu vou falar que o Senhor vai restaurar a tua sorte nessa noite. Eu vou ler essa palavra, apóstolo. Pode ler. Consolo para os que choram. Salmo de número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Oh, meu Deus! Você que está com lágrimas, semeando com lágrimas, aquilo que você tanto deseja. De repente você está semeando com lágrimas a restauração do seu casamento. Às vezes você está semeando com lágrimas a conversão de um filho. Às vezes você está semeando com lágrimas alguma condição na sua vida profissional. Mas o Senhor está mandando te dizer nessa noite que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. E assim eu deixo a paz de Cristo com vocês. Glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. E falando de intimidade, né, aproveitando o gancho aqui da apóstola,
Hoje, né, que ela já repetiu, o tema hoje é Deus te procura para ter um particular ou uma intimidade com Ele. E se você for olhar os homens da Bíblia, a maioria deles, como que começa a intimidade com Deus? Você pode reparar, a maioria deles, o Senhor pediu uma oferta. O Senhor toca no coração para dar uma oferta. Aí, nos dias de hoje, a gente vê muita controvérsia, muitas pessoas que criticam. Você vai dar dízimo para a igreja, vai dar dízimo para o pastor e não sei o quê. E o diabo, ele quer distorcer essa situação. O diabo, ele quer distorcer princípios fundamentais da palavra. Tanto é que, você pode ver, Jó, depois eu vou dar uma ressalva aqui. O que Jó fazia quando ele era o homem mais rico do Oriente? A Bíblia fala que ele tinha 10 filhos. E todas as madrugadas, sabe o que ele fazia? A Bíblia diz que se os meus filhos pecaram no coração, eu vou entregar um holocausto, uma oferta para a remissão do pecado deles. Jó, ele fazia o papel de sacerdote. Amém? Então, nós aqui na rádio somos sacerdotes do Senhor para levar uma palavra de fé, de transformação para a tua vida. E por que eu toquei nesse assunto? Porque é um assunto muito sério e muito importante. Essa rádio, ela é um instrumento de Deus. Deus levantou essa rádio para quê? Para alcançar a tua vida. Que nem o Senhor mostrou para o apóstolo essa pessoa, né, apóstolo? Sim. E Deus, ele mostra pessoas para nós, né? Ele nos revela pessoas. O Senhor nos abre uma tela aqui e nos mostra em visão, em revelação, situações de pessoas que estão vivendo, de pessoas que estão passando, né? De pessoas até que perderam intimidade com Deus e que criticam, né? Só que a Bíblia fala que Deus não muda. A sociedade muda, nós mudamos. Você pode ver que a sociedade toda muda, mas a Bíblia fala, eu sou o Senhor Deus e eu não mudo. Então os princípios espirituais, eles são eternos. Princípios espirituais são inegociáveis, eles são eternos. O princípio da oferta, o princípio do dízimo, ele é inegociável, né? A Bíblia fala, você pode ver a maioria dos homens de Deus, a grande maioria deles, praticamente quase todos, eles entregaram um holocausto, uma oferta como adoração ao Senhor. Salomão, quando ele entregou mais de 1000 sacrifícios ao Senhor, o Senhor o visitou e perguntou ele chamou a atenção de Deus com as ofertas, bispo. E aí Deus perguntou para ele assim, me pede o que você quer. Você me chamou a atenção, você quer o quê? Você quer que eu destrua os seus inimigos? Você quer que eu te dê poder e riquezas? O que você quer que eu te dê? E Salomão, ele falou assim, eu quero que o Senhor me dê um coração sábio, para que eu possa governar o seu povo. O Senhor viu a resposta sincera do coração dele, sondou o coração dele e falou assim, por que você não pediu riquezas? Por que você não pediu bens? Eu vou te dar o que você pediu e muito mais. E ele naquele tempo foi um dos homens mais ricos da terra e mais sábios da terra. Deus usou ele poderosamente, só que depois de um tempo, obviamente, ele foi influenciado pelos deuses das concubinas e mulheres que ele tinha, ele acabou, infelizmente, se desviando do caminho do Senhor. Mas eu quero me ater na parte em que ele estava focado no Senhor. Porque Deus falou assim para ele, deixou bem claro para ele, se o seu coração for de inteiro para mim, porque sabe o que Deus ele pede hoje? Ele quer inteireza de coração. Sabe o que se chama a palavra integridade? É inteiro, né? Tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala para nós sermos perfeitos. E muitas vezes a gente fala assim, mas ninguém pode ser perfeito. O que quer dizer a palavra perfeição? Quer dizer uma palavra de integridade. Não que a pessoa vai ser uma pessoa arrogante, de nariz empinado. Não, a perfeição é uma coisa assim, como é que fala? Ela não é algo misturado, ela é uma coisa assim, compacta. E Deus, ele quer você compacto para ele. Então, quando a gente faz isso, Deus ele mede muitas das vezes a nossa fidelidade através das ofertas. Sabe como? A pessoa que não entrega oferta a Deus, ela não é fiel ao Senhor. Porque se ela não consegue entregar um bem material, como que ela vai entregar, né, o espiritual? Porque Deus ele fala assim, que se nós formos fiéis no pouco, no muito ele nos colocará.
Então, como eu acabei de falar aqui no começo, a rádio, perdão, a rádio ela é um instrumento de Deus. Tudo que Deus nos dá, hoje, nós vivemos uma sociedade, por exemplo, a população, só a população de Guarulhos é o quê? 1 milhão de habitantes, visto mais ou menos? Mais. Muito mais, né? Quase 2 milhões. Quase passa de 2 milhões. Aí eu falo para você que me ouve na 87.5, você que me ouve pelo aplicativo, eu estou falando só de Guarulhos, fora São Paulo, fora o mundo todo. Guarulhos é mais de 2 milhões de habitantes. Como que uma pessoa fisicamente vai evangelizar tudo isso? É impossível. Então, esse instrumento aqui, Deus deu essa visão para o Bispo Michael de ser um instrumento comunitário. Por quê? Porque a unidade do corpo de Cristo, né? Aliás, a força da igreja é na unidade. Sabe por que o diabo derrota muitas vezes as igrejas? Porque coloca um contra o outro. Um fala assim, a minha igreja é melhor que a sua, a visão da minha igreja é melhor que a sua, a visão da minha igreja, eu não concordo com a visão da sua igreja, mas a visão que Deus me deu que está certa, então a minha que vai para o céu, a sua não vai, então fica aquela briga. Um briga com o outro, briga com o pastor da igreja Y, da igreja X, e tem, obviamente, tem ministérios que tem rádio, tem TV, só que eles são, é um monopólio, eles fazem aquele monopólio só deles. Fala assim, a minha rádio é a minha TV, então eu vou fazer só o que é meu, só a minha programação. Então fica como um negócio meio que egoísta, meio fechado, né? Só que a visão que Deus deu para o Bispo Michael, olha que diferença. Aqui na rádio tem outros ministérios que transmitem também a palavra. Amém? Por quê? Porque é uma visão de unidade. É uma visão abençoada, que outras pessoas podem ser usadas como profetas, podem ser usadas como servos de Deus. E Deus deu esse entendimento para o bispo, para que ele possa ser um administrador abençoado desta obra. E esta obra vai crescer muito ainda. Então eu quero pedir para você a sua oferta. Eu vou pedir para você a oferta que Deus colocar no seu coração. Amém? Você vai anotar a chave Pix do CNPJ da igreja, da Igreja da Fé. O CNPJ, anota aí, 208 104 33 000 110, certo, bispo? Ok. Vou repetir novamente, anote aí. A chave Pix da Igreja da Fé é o CNPJ 208 104 33 000 110. E falo mais ainda, apóstolo. Pode falar. Você está sem dizimar, você está sem igreja, você fala, eu gostaria de entregar meu dízimo. Está aí a oportunidade de você entregar seu dízimo. Corretamente. Por que eu estou te pedindo a tua oferta? Eu não estou pedindo para mim, apóstolo Douglas, eu estou pedindo para quê? Para que essa rádio não saia do ar, porque esta rádio tem abençoado a tua vida. Se você está ouvindo agora essa rádio, sabe por que eu estou falando isso? Que nós tivemos testemunhos de pessoas longínquas que ligaram para ela dizendo como é que é o caso? Que se mataram? Que ia se matar. Que é o testemunho. Quarto de depressão. Do quarto de depressão. Teve a pessoa que entrou em contato comigo, que falou que estava num quarto escuro, que não conseguia fazer mais nada, e ela conseguiu começar a levantar, voltou a trabalhar. Aleluia! E ela também, além disso, ela está agora procurando uma igreja, porque no bairro dela não tem. E é muito distante. É muito distante de Guarulhos, mas glória a Deus que o Senhor vai honrar, né? Ela vai encontrar um lugar para congregar. E também, outra jovem que também estava afastada dos caminhos do Senhor, congregou no ministério em que nós éramos, ela também assistiu a live do Facebook e ouviu a rádio. Ela ouve a rádio. E ela também passou por uma situação complicada e também estava na depressão. Então, é o que eu falo. Às vezes as pessoas não entendem. Ah, mais uma rádio, mais uma. Não, não é mais uma. É a rádio da Igreja da Fé. A Rádio Fé FM. Então, você vai participar dela, ajudar a pregar o evangelho. De repente você é um pastor. Oh, meu Deus, o Senhor está me mostrando aqui. Olha aí, ó. De repente você é um pastor. Você parou de pastorear.
Você acha que, oh meu Deus, você acha que não dá mais para você pastorear porque você caiu? Meu filho, eu tô te falando, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se levanta hoje. Ah, eu não estou nem dizimando. Volta a dizimar. Dizima nessa chave Pix que nós te entregamos aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Volte a congregar. Procure uma igreja que esteja mais próximo da Bíblia. E eu tenho certeza que você vai encontrar. Nós temos várias igrejas excelentes em Guarulhos. Eu não vou falar o nome de todas, porque nós temos a questão de até ética, mas procure uma igreja que pregue a palavra. Por exemplo, a Missão Apostólica Church é uma igreja que ministra a palavra. A Igreja da Fé é uma igreja que ministra a palavra. E o apóstolo Douglas quer falar algo aí. Então, tudo isso que a apóstola falou é importantíssimo. Por que eu estou tocando nesse assunto hoje? Né? Porque aqui é um instrumento de Deus para evangelismo, certo? Quando o Senhor nos deu a visão da Missão Apostólica Church, no nosso ministério, nós estávamos na época da pandemia. As igrejas estão tudo fechado. Então, o Espírito Santo... E a gente ficamos apavorados, né? E aí, como que vai fazer? Fechou tudo, lembra dessa época? Então, e aí o Espírito Santo ministrou a gente para fazer live. E o ministério nasceu das lives, né? E nós estamos já oficialmente com 4 anos, não é isso? 4 anos. Então, agora eu falo para você, eu já vi muitas críticas. As pessoas já me criticaram, você abriu igreja para ganhar dinheiro. Você abriu igreja para ganhar dinheiro. Irmãos, graças a Deus, o Senhor tem me abençoado. Eu tenho o meu trabalho, minha esposa tem o trabalho dela. Nós não dependemos de dinheiro de obra. O que entrar, entrou. O que não entrar, não entrou. Entendeu? Você pode até assistir os nossos cultos que são gravados no YouTube, no Instagram. Pode ver, a coisa mais difícil é a gente pedir oferta no culto. Tem dia que a gente faz culto, a gente não perde nem oferta. A gente é tão focado na palavra. Por quê? Porque eu, no meu coração, é assim, a gente sabe que o Senhor vai suprir todas as coisas. O que nós precisamos para a igreja, o Senhor entrega. Exatamente. Por isso que eu estou falando para você aqui, eu não estou pedindo oferta para mim. Eu não estou pedindo oferta, né, para a apóstola Cíntia. Essa oferta é para você suprir essa rádio. Para que essa rádio continue anos e anos, né, trabalhando para salvar vidas, para que possam ter ministros de Deus aqui ministrando a palavra. Para você ver a importância. Às vezes, né, você ouve esses testemunhos que nós recebemos. A Bíblia fala que uma vida, ela vale mais que o mundo inteiro, bispo. Você já imaginou se essa moça se mata? E ela está ouvindo essa programação, esse horário? O pior é que ou então, né? A vizinha dela, na semana passada, se matou. Exato. Teve esse detalhe. E ela apontou que a vizinha se matou. Você imaginou que opressão que não era esse bairro? Então, antes de eu entrar na palavra aqui, eu falo para você, entrega a tua oferta. Você vai perguntar, apóstolo, qual o valor? É o valor que Deus põe no teu coração. Aqui não se estipula o valor. Entendeu? Deus está tocando em pessoas aqui para entregar. Então você vai entregar nessa chave Pix, que eu acabei de citar, e você vai manter essa rádio, você vai ser um mantenedor. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vidas precisam ser alcançadas. Muitas vidas precisam ser salvas. Né? Eu nunca imaginei estar aqui. Se Deus abriu essa porta para a gente, é porque nós vamos ser aqui um canal também de bênção, uma parcela também do corpo de Cristo, que a Bíblia fala, né, tem muita gente que prega assim, eu sou a igreja. Não, o apóstolo Paulo fala na palavra, nós não somos a igreja, nós somos membros do corpo de Cristo. Sim. Não é verdade? Tem gente que usa aquele jargão, eu sou a igreja, e a pessoa não vai para a igreja. Fala, eu sou a igreja. Não, irmão, você não é a igreja, irmão. Entenda uma coisa, se a Bíblia fala que nós somos membros, o que eu sou? Eu sou o menor de todos, eu sou esse dedinho aqui, ó. Se eu cortar esse dedinho fora, sabe o que vai acontecer? Ele vai estar fora do corpo, ele vai morrer. Como Jesus fala, eu sou a videira, e vós sois os ramos. Se você for numa qualquer árvore, qualquer planta e cortar a folha, o que acontece com aquela folha? Ela vai murchar, vai secar, porque ela não recebe a seiva da vida. Então, eu sou uma dessas folhas. Cada um de nós, cada ministério é um ramo, é uma folha que está vinculada à videira, que é Jesus Cristo. E quando nós temos uma visão de corpo, como nós temos, como o bispo tem, sabe o que acontece? Nós temos unidade na fé. E a Bíblia fala que a unidade é o vínculo da perfeição. Então, o vínculo da perfeição, bispo, é a unidade e a fé.
O senhor pode ver que os ministérios que regridem é justamente aqueles que são egoístas, que eles pensam, o meu povo, a minha ovelha, o meu rebanho, a minha igreja, a minha rádio, a minha TV, o meu carro, não sei o quê. O sentimento, assim, Deus ele não se agrada disso, ele se agrada da unidade do corpo de Cristo. E quando o corpo se une, o corpo é forte. Aí é onde o diabo estremece, onde o diabo perde as forças, é onde o inferno retrocede. Amém? Aí tem gente que fala assim, mas tem um monte de igreja, aí um monte de CNPJ. Sabe por quê? Cada igreja e cada CNPJ é um membro do corpo de Cristo. O cabeça é Cristo. Nós somos o quê? Instrumentos. Nós somos, cada um é um raminho. A Igreja da Fé é um raminho, está ligado na videira, o nosso ministério é um raminho e assim por diante, né? Vocês podem estar milhões de ministérios ao ramo. Se tirar um desses ramos da videira, uma hora ele vai secar e vai murchar. Ele tem que estar ligado na videira, ele tem que sugar da seiva diretamente de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então ter intimidade com Deus vai muito além. Sabe quando Deus ele falou para Abraão, aliás, quando o desejo de Abraão era ter um filho, ele ansiava por aquilo. Tanto é que quando Deus deu uma palavra para ele, para Sara, ela ficou tão, digamos assim, eu posso dizer, afoita com aquela palavra, que ela não via a hora. Nossa, já passou tantos anos, o negócio não acontece, eu vou dar um jeitinho aqui. Ele pegou Agar e pegou lá a escrava. Abraão, já que Deus não tá fazendo o tempo dele, vamos dar ajudinha, vamos empurrar, né? Aí deu no que deu, nasceu Ismael, né? E eu não vou discorrer sobre esse tema agora. E deu no que deu. Nasceram duas grandes nações. Só que a nação ao qual o Senhor tinha dado a promessa, quem que era? De Isaac, né? De Isaac. E aí, quando o Abraão estava aqui, ele recebeu nas mãos dele a sua promessa. Nossa, eu consegui o que eu queria. Deus chegou para ele, sabe o que Deus falou para provar a intimidade dele? O teste crucial. Abraão, entrega o seu único filho. Imagina a cabeça desse homem, idoso, falou assim, mas peraí, eu pedi um filho e Deus está me pedindo para me entregar de oferta. O que eu pedi, ele me pediu para entregar. Só que eu vou falar uma coisa para você, irmãos. Quando o altar pede, o altar nunca toma, o altar devolve. O altar devolve multiplicado. Sabe o que Abraão fez? Abraão não questionou. Abraão, né? Acho que já tinha mudado o nome dele, já não? Não tinha, né? Não. Abraão não questionou. Ele não questionou a Deus. Sabe o que ele fez? Ele não falou nem para a mulher dele. Já pensou? Eu falar para você, Cíntia, eu vou levar a nossa filha para sacrificar. Você ia dar um piti, né? De jeito certo? Ia me quebrar na emenda, não ia? Então, porque Abraão sabe que é coração de mãe, né? Então ele não falou para Sara. Ele, boca de siri, ficou quietinho. Sabe o que ele fez? Ele falou pro filho dele, filho, amanhã nós vamos ao monte para o sacrifício, para entregar um holocausto, uma oferta. E aí eles foram, chegou lá, Abraão falou assim, vai subir eu e o menino, e olha o que ele falou, e nós voltaremos. Aí sabe o que aconteceu? Isaac olhou assim quando chegou lá, pai, tem aqui a lenha, tem aqui o holocausto, mas cadê o sacrifício? Abraão pegou ele, amarrou ele, colocou, ele não reclamou. Você pode ver que Isaac ele não relutou, ele não relutou e ele não discutiu. Ele ficou em silêncio, como ovelha muda que vai para o matadouro. E quando Abraão ele preparou tudo, aquele holocausto, aquela oferta que provou a intimidade com Deus, sabe o que aconteceu? A hora que ele levantou aquele cutelo para imolar, para matar o filho dele, sabe por quê? Lá no livro de Hebreus fala que Abraão cria tanto em Deus, que a Bíblia fala que Abraão, ele creu ao ponto de saber, se eu matar meu filho, Deus o ressuscita de volta dos mortos. Diz aí a palavra em Hebreus, para você ver como é forte. Quando você entrega, quando você tem um coração desprendido para entregar, você não fica preocupado, vai faltar para mim, vai faltar, vai desinterar meu aluguel, vai desinterar minha água, minha luz, não. Ele levantou aquele cutelo, quem já viu o cutelo? Tem um cutelo em casa lá para quebrar osso. Né? Ele é pesado. Um golpe ali, ele desossa tudo. E a hora que ele levantou aquele cutelo, sabe o que aconteceu? O Senhor mandou o anjo do céu e falou, Abraão, não toques no rapaz que você já provou a sua fé.
E sabe o que Abraão ganhou? Ele não ganhou só um filho, ele foi pai de muitas nações. Olha o poder de uma oferta. O poder de uma oferta, ela te abre portas. O poder de uma oferta, ela multiplica na tua vida. Então o que aconteceu ali? Abraão, ele foi pai de muitas nações, ele é chamado o pai da fé, né? Então, quando eu falo para você, quando Deus ministra no teu coração para entregar uma oferta, para fazer a obra de Deus, não é para você ter medo. Então eu vou repetir de novo aqui, ó. O CNPJ é a chave Pix da Igreja da Fé, é 208-104-33-000-110. Você vai fazer uma oferta para que esta obra de evangelismo, uma obra de visão de fé, uma obra de visão de corpo, de reino, continue alcançando a tua vida. Eu acabei até já entrando na palavra, e eu quero que você abra rapidinho aí no livro de Gênesis, lá no capítulo 32, diz assim, ó: levantou-se naquela mesma noite e tomou duas das suas mulheres, das suas servas e dos seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque, tomou-os e fez-os passar o ribeiro, e fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutando com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abandonares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu a Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus, e com homens prevalecestes. Tornou Jacó, dizendo: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E ele o abençoou ali. Naquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol. Quando ele atravessava Peniel, manquejava de uma coxa. Pois isso os filhos de Israel não comem até o dia de hoje, o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou na articulação, né? Esse homem é o anjo, né? Da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Quando Deus ele quer ter uma intimidade com você, você viu aqui onde Jacó estava? Ele estava ali, naquele vale, ali em Peniel. Ele estava naquele vale. Ele não estava junto com uma multidão. Ele não estava ali reunido com um holofote, com câmera, filmando. Ele estava sozinho na penumbra da madrugada. E esse homem, a qual ele insistiu, era um anjo do Senhor. O Senhor enviou um anjo. É lógico que um anjo ele é estratosfericamente muito mais poderoso que um ser humano. Só que ali era uma prova com Deus. E Deus permitiu que aquele homem de carne e osso, que era Jacó, lutasse com ele, né? E aí a intimidade de Jacó com Deus era tanta que ele precisava de uma marca na vida dele. E o anjo o marcou e deslocou a coxa. Só que quem mudou o nome dele foi uma autoridade superior. Ninguém pode mudar o próprio nome. Tanto é que quando nossos filhos nascem, nós como pais, que temos a autoridade total sobre os filhos, nós damos um nome de batismo daquela criança. Ela não tem o poder e a autoridade de alterar o seu nome, apenas quem tem a autoridade suprema. E aqui a autoridade suprema era o Senhor. E o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. Israel de Deus. E aí ele mais uma vez disse: rogo-te, como te chamas? E ele perguntou: por que quer saber o meu nome? E aí o anjo o abençoou e foi embora. E ele saiu daquele vale marcado, abençoado e com dor. Sabe por quê? Quando o anjo tocou com a espada na coxa dele, ele sentiu muita dor. Ele saiu dali manquejando. Então,
quem quer ter intimidade com Deus tem que sentir dor. Não estou falando que você vai ser masoquista, né? Mas o buscar de Deus não é sombra e água fresca como muita gente pensa. Entendeu? Tem que ter um desprendimento, tem que ter um pagar de preço, né? Temos que pagar um preço de consagração, um preço de oração, um preço de palavra, um preço de entrega, um preço de oferta. E muitas das vezes as nossas entregas elas doem. Muitas das vezes o nosso sacrifício, nós entregamos aquilo que nós desejamos. Eu tenho aquele projeto, bispo, sabe? Esse projeto para a minha vida, para o meu ministério, esse projeto para o meu trabalho. Muitas das vezes Deus fala assim, não, eu quero desse jeito. E aí sabe o que Deus faz? Muitas das vezes dói até no nosso coração, mas a gente vai fazer aquilo à vontade de Deus, e Deus ele vai te abençoar de uma forma tão poderosa, que você vai ver lá na frente os frutos que você vai colher, eles vão ser tão tremendos, porque você obedeceu à voz de Deus. E quando nós obedecemos a voz na intimidade, sabe o que acontece? Nós somos agraciados, né? Nós somos agraciados por Deus. E eu não vou ler aqui, eu só vou citar rapidamente. Teve um casal estéril na Bíblia, que eles foram visitados pelo anjo, e eles entregaram uma oferta para aquele anjo, que aquele anjo, ele era o próprio Jesus Cristo. Aquele casal era estéril. E aí daquela bênção que aquele anjo deu, sabe quem nasceu? Nasceu um defensor do povo de Deus. E ele foi nomeado de Sansão, nazireu, homem consagrado a Deus. Só que os pais de Sansão, eles tinham um coração tão voltado para Deus, né? Eles tinham uma intimidade com Deus que eles entregavam aquela oferta ao Senhor. Sansão, ao longo da sua caminhada, infelizmente, ele não valorizou a unção e não valorizou o chamado que Deus deu na vida dele, ao ponto que ele teve vários tropeços que eu não vou entrar agora. O outro caso também foi Jesus, né? Só voltando aqui, esse casal, sabe onde eles estavam? Eles estavam sozinhos. Esse casal, eles não estavam num congresso, eles não estavam numa multidão, num estádio, não, eles estavam na madrugada. Eles estavam sozinhos. E muitas das vezes, quando o Senhor ele quer ter um particular com você, ele não vai te levar para o monte, ele vai te levar para o vale, como ele fez com Jesus Cristo. Lá em Mateus 4, de 1 a 11, a Bíblia fala que depois que Jesus se batizou, o Espírito Santo levou ele para o vale. E o diabo levou ele 2 vezes para um lugar alto. Levou para o monte e levou para o pináculo, falando, atira-te aqui embaixo. Você não é homem de Deus, né? Você não é filho de Deus? Transforma as pedras em pães. Se vos prostrares e me adorares, então atira-te embaixo. E Jesus o retarguiu várias vezes, dizendo, aparta-te de mim, Satanás. Importa adorar ao Senhor, não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus o repeliu pela palavra, pela obediência. E no vale, aonde Jesus sofreu, a dor que ele sofreu foi o quê? Do jejum e da oração, porque ele jejuou 40 dias, ele teve fome, ele sofreu na carne dele, ele ainda estava no corpo humano, então ele sentia dor. Então, para ele ter aquela intimidade com o Senhor, ele teve que passar aquele momento de dor física, para ele ter intimidade com Deus. Mas você vai falar, mas ele não era o Filho de Deus, mas ele ainda estava em corpo carnal. Mas para que ele fosse provado ali a sua fidelidade, grande obra que o Senhor Redentor, que o Senhor ia colocar nas mãos de Jesus Cristo, ele venceu Satanás no vale, né? E Satanás ainda o provou, o tentou dizendo, você não está com fome? Você é o Filho de Deus, você tem poder, transforma as pedras em pães, só você estalar um dedo, você vai ter um banquete aqui nas mãos. E Jesus falou assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, é isso que eu quero deixar para você antes de nós irmos para o louvor, né? A intimidade com o Senhor, Ele quer ter um particular com você hoje. Você que me ouve, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que se desviou da fé, né? Você está no mundo, o Senhor está te chamando hoje, volta para mim, volta que eu quero ter intimidade com você. E você que não ainda entregou a tua vida para Jesus, saiba que antes de você, o Senhor já te escolheu. A Bíblia fala que Jesus nos escolheu primeiro, lá na eternidade, Ele nos escolheu primeiro, e hoje Ele te chama, vinde a mim como estás. Mas eu uso droga, mas eu bebo, mas eu fumo, eu tenho tatuagem, mas eu tenho brinco, eu sou isso, eu sou aquilo. Não interessa, o Senhor chama você, vinde a mim como estás.
Quem vai tratar com você é o Espírito Santo. Não é o homem que vai falar para você, muda de roupa, faz isso, você não pode fazer aquilo. Não, é o Espírito Santo que vai trabalhar o seu coração, né, apóstolo? Sim, sim. O Espírito Santo te convence do pecado e do juízo. E aí você terá a sua própria identidade. Então, a sua identidade tem que ser a identidade que o Espírito Santo quer que você Aleluia. tenha. Só que para isso você tem que ter intimidade com o Senhor, tem que voltar para Ele. Porque aí Ele te convence, aí Ele te ensina. E aí você vai falar assim, mas como que eu vou fazer? Já estou todo marcado, né? Ué, nós temos hoje as estéticas, temos todas as coisas. Ou então essas marcas serão apenas para testemunho na sua Glória vida. a Deus. Né? E testemunhar quem você foi, para todos verem quem você é hoje. Então nós vamos de louvor agora. Tá, prepare o seu copo com água nesse momento. Isso. E vamos de louvor. Deus é maravilhoso. Eu preparei uma palavra, Deus deu outra. Eu gosto assim, sabia? Eu não ia fazer nada. Eu ia ficar quietinho. Quem não é a gente que faz o que a gente quer, aquilo que o Espírito quer. Exato. Eu preparo a palavra, eu faço um estudo, né? Só que na hora Deus ele desce outra palavra. Daqui a pouco você vai num lugar e esse estudo vai servir para outro lugar. Vai. Tanto que eu não trouxe nem um pneuzinho hoje. 4 de julho, sábado. Se agora vamos ter um café de pastor que participa com a gente lá no P4. Conhece o Ministério P4? Que horário que é? Roberto Dini aqui atrás. 9 da manhã. Cuidado, eu tô de serviço. Eu não tô de folga. Sábado, dia 4 Tô trabalhando. Mas quando a gente faz um café, só os amigos assim, pastores, impressos, é legal. É o que você pregou hoje, a unidade, né? Hã? É o que você está pregando hoje, a unidade. Né? Exatamente. Mas vai chegar um momento que ele Em nome vai de Jesus. conseguir, né? Deixar tudo para ficar só. É o tempo de Deus. Sabe, a aposentadoria chega. Faltou muito. Eu tô com 56. Eu não sei nem como tá agora as leis de pra aposentar, não sei como tá. Ele começou cedo. A gente já deve ter até um tempo já. É provável, deve estar próximo. Eu tenho um sonho particular de estar 100% na obra. Só que num presente momento não dá. Mas vai chegar essa hora, eu creio. A minha também está chegando.